Paulo nos apresentou na palavra, o mesmo evangelho que Cristo encarnou. Senhor, eu oro que teu Espírito tome pastor Franklin em tuas mãos. Que ele seja um vaso de barro, receptor, Senhor. Dada a tua unção sobre ele. Vem, Espírito Criador, vem sobre nós. Sopra. Usa a tua palavra. Torna clara a nossa mente e faça o nosso coração arder pelo Evangelho da cruz. Esconde o teu filho, o teu servo, o pastor Franklin, atrás da cruz. Que Jesus brilhe para nós essa noite. Brilha, Senhor. Porque tu és o nosso tesouro. Não há outro igual na terra. E nós te glorificamos. Esconde o pastor Franklin atrás da cruz. Por meio de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, boa noite. Quero mais uma vez agradecer o convite que me foi feito pelo pastor Vitor, pelo pastor Roberto, também por pastor Juan, para estar aqui nessa celebração dos 51 anos da PIB de Copa. Hoje pela manhã nós tratamos de um ponto que eu entendo vital para nós e vital para a PIB de Copa, se essa igreja quer legar mais 50 anos de história, de relevância pelo Evangelho nessa cidade. Nós precisamos de avivamento, nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha a nós, nos limpando de pecados, nos fazendo voltar à palavra e nos dando o vislumbre da glória do próprio Deus vivo, do Deus que nós amamos e cantamos já essa noite. E eu queria equilibrar esse ponto, essa noite, tratando do conteúdo do Evangelho. Hoje, o que nós mais temos é a igreja. Eu acho que não mudou muito, mas quando eu dava aula num dos campos do Seminário do Sul, nos campos do Seminário do Sul em Campo Grande, indo de ônibus ali para Zona Oeste, a gente via lá igreja, botequim, igreja, borracharia, igreja, bar, uma casa, etc. e tal. Os títulos ou os nomes mais criativos possíveis para aquelas comunidades. Hoje o que nós mais temos é igreja. A chamada fé evangélica tem crescido muito no nosso país. Nós já somos quase que 22% da total da população do nosso país. Mas o que de fato caracteriza uma igreja cristã ou uma igreja evangélica? Qual é o cerne da mensagem que uma igreja precisa proclamar para ser de fato igreja e, espero que não se escandalizem, sinagoga de Satanás? O tema hoje, então, é o conteúdo do Evangelho, de agora à noite. Eu queria meditar no livro de Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Justamente o prefácio do grande apóstolo Paulo aos crentes em Roma, capital do império, talvez o maior império da história. Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta. Hoje, à noite, a estrutura do sermão é um pouco diferente da parte da manhã. Nós vamos dar uma olhada geral na passagem, depois eu quero destacar a ideia central da passagem e terminar com algumas direções ou aplicações apropriadas à nossa vida hoje. Romanos capítulo 7, versos 1 a 7. Os irmãos acharam? Podemos ler? Ok? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma sentença bem grande, quase a gente perde o fôlego aqui. Se você tem familiaridade com as epístolas de Paulo, você deve lembrar que na maior parte das vezes, essa introdução às epístolas, por exemplo, você pensa em Filipenses, você pensa mesmo em Colossenses, que é um pouquinho maior a introdução, mas geralmente a introdução é muito objetiva. Paulo, apóstolo, com os presbíteros fulano e cicrano, saúda a igreja tal. Geralmente essas introduções nas outras epístolas paulinas são bem curtas, muitas vezes uma única sentença.
aqui nós temos uma saudação mais formal, uma saudação expandida, uma saudação um pouco mais detalhada. Por quê? Porque Paulo escreve a uma igreja que não o conhece. Eu não posso gastar muito tempo com esse ponto aqui, mas Paulo está escrevendo essa epístola, a maior epístola, talvez do Novo Testamento, talvez a mais importante epístola no Novo Testamento em todas as Escrituras, ou se você preferir a imagem, né, uma das colunas do Novo Testamento. Ele escreve essa epístola para se apresentar a uma igreja que é estranha a ele, uma igreja que ele ainda não visitou, porque um dos pontos, ele quer receber carta de recomendação dessa igreja para chegar do outro lado do império, para chegar na Espanha. Ele também escreve essa epístola para mediar alguns problemas da igreja de Roma. Ela é uma igreja que originalmente foi fundada por judeus convertidos, provavelmente judeus convertidos após o Pentecoste, após o derramamento do Espírito do Pentecoste, e em algum momento da história dessa igreja, os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, e os gentios cristãos vieram a ter posição de preeminência na igreja. E agora os judeus estão de volta, e uma série de tensões não resolvidas naquela comunidade, e quando você vai para Romanos 14, 15, você vê Paulo tentando direcionar e mediar essas tensões entre dois grupos étnicos nessa igreja na capital do Império. Por conta dessas questões, Paulo, então, ele vai se deter nessa introdução. Na verdade, essa introdução vai até o verso 15, nós vamos considerar só os 7 primeiros versos, mas ele oferece uma introdução, um prefácio à sua epístola um pouco mais detalhada. O que na verdade nós temos aqui nesses 7 primeiros versos é uma porta de entrada para a epístola. Todos os temas que Paulo vai desenvolver nessa epístola já estão contidos nesses primeiros versículos. Na verdade, o que a gente tem aqui como alguém já sugeriu, não é o umbral da porta, é justamente a porta de entrada para todo o restante da epístola, como pelo menos um comentarista tem sugerido. Se você consegue ter um domínio desses 7 primeiros versos, você consegue interpretar bem tudo o que vem adiante. Mas o nosso tema aqui é o conteúdo do Evangelho. E aqui a gente tem um problema, o problema da familiaridade. Esse é um problema que muitas vezes atinge a nós cristãos. Algumas palavras que deveriam ser preciosas para a gente, que a gente deveria falar com carinho, com prazer, elas se tornam comuns. E elas perdem a sua beleza, a sua própria força. O que vem a ser Evangelho? A transliteração do grego, na verdade, se fosse traduzida, ela seria traduzida como boa nova, boa notícia. O que nós queremos meditar hoje à noite é o conteúdo dessa boa notícia de Deus para nós. O fato de que Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele ama pecadores, Ele tem prazer em entrar numa relação pessoal com os piores pecadores por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Então nós vamos meditar nessa noite do conteúdo dessa boa notícia, dessa boa nova que vem de Deus para nós. Vamos olhar o texto então. Verso 1, Paulo se apresenta. E como você já percebeu, ele se apresenta de uma forma muito mais detalhada do que em outras epístolas. Paulo, Saulo. Paulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que respirava ameaças. Aliás, isso é um ponto importante. Ao perseguir a igreja, ao atacar a igreja, ao caluniar a igreja, e ele o fazia, a gente ouviu de Estevão agora, ele estava ao lado lá, consentido da morte de Estevão. A gente aprende em Atos 9 que Paulo perseguiu o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é um ponto muito sério para aqueles que se levantam contra a igreja, achando que atinge apenas os membros da comunidade, mas na verdade estão atingindo o próprio Senhor da igreja. Paulo se apresenta aqui então. Ele usa 4 vocábulos que giram a partir de Jesus Cristo. Ele se apresenta como servo, chamado, apóstolo, separado. A primeira palavrinha é mal traduzida. No original, a gente deveria, ou seguindo o original, nós devemos traduzi-la como escravo. Paulo se apresenta como alguém que não tem vontade, alguém que foi capturado pelo próprio Jesus Cristo. Se você quer visualizar esse primeiro verso, você pode pensar em Jesus no centro, os 4 vocábulos girando ao redor do nome de Jesus Cristo. Isto é, toda a imagem que Paulo tinha de si mesmo foi retrabalhada, foi renovada a partir de Jesus Cristo. Em Jesus, Paulo é escravo. Paulo se apresenta como escravo. Em Jesus, Paulo se apresenta como chamado. A expressão aqui é análoga a escolhido e remete a gente a Atos 9. Paulo tem o seu caminho interceptado.
Não é Paulo que se oferece, é o próprio Senhor Jesus que desce da glória, cega aquele perseguidor, joga-o no chão e depois vai mudar o nome dele, vai dar uma direção para a vida dele. Ele foi chamado soberanamente pelo próprio Jesus Cristo. Ele é apóstolo. No nível mais básico, Paulo é mensageiro, Paulo é enviado. E aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses. Em Gálatas, a gente lembra que Paulo, ao defender, ao vindicar seu apostolado, ele vai dizer que ele é apóstolo porque ele aprendeu a mensagem da boca do próprio Jesus. Não foi carne e sangue que o revelou, mas foi o próprio Senhor da glória, o nosso Senhor crucificado, que deu a mensagem para Paulo quando ele esteve meditando durante 14 anos no deserto. Ok, isso torna Paulo um apóstolo extraordinário. Mas no Novo Testamento há outros apóstolos. Barnabé é chamado de apóstolo também, entre outros personagens. O que a gente precisa lembrar, numa época como a nossa, onde parece que se tornou lugar comum se autodenominar apóstolo, é que no Novo Testamento o apóstolo é pobre, apóstolo tem ministério itinerante, ele não é dono de igreja, ele não pertence à igreja local, e apóstolo não inventa novidade. Quando alguém se apresentar para você como apóstolo, ou alguém convidar você para uma igreja de apóstolo, pergunta para ele, vem cá, aquele apóstolo é pobre? Ele é fazedor de tenda? Não tem apóstolo ganhando 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais no Novo Testamento por mês? Aquele apóstolo tem um ministério itinerante? Ele supervisiona as igrejas que Deus deu para ele? Aquele apóstolo se agarra à mensagem apostólica ou fica tentando inventar novidade, pregar o que nunca foi pregado em 2000 anos de história da igreja? Esse é um ponto importante para a gente aqui. E por último, Paulo se identifica como separado. A palavra que nos remete aos vasos e utensílios usados no Antigo Testamento no tabernáculo e no templo. Paulo se percebe aqui como um homem, alguém que Jesus trouxe para ser usado exclusivamente para pregoar o Evangelho, como nós vamos ver na sequência. Então Paulo se apresenta como escravo, como chamado, apóstolo, separado por Jesus. Também não tenho como desenvolver esse ponto aqui, mas nesse primeiro verso nós temos algumas dicas do que nós devemos procurar e exigir em pastores. Não diplomas, não status, não mera oratória, algumas vezes vazia, mas homens que sejam de fato escravos de Jesus, com consciência de chamado, com o entendimento de que ele é meramente mensageiro e alguém que se vê como separado para uso exclusivo de Jesus Cristo. Paulo, Jesus o centro, Jesus o reconstrói a sua imagem, Jesus agora dá a esse homem que antes era perseguidor, antes perseguia a igreja, dá a esse homem uma nova imagem. Essa imagem é de alguém que é escravo de Jesus, chamado por Jesus, apóstolo de Jesus, separado de Jesus para o Evangelho de Deus. Mas antes de continuar, a gente pula para o verso 5. Paulo vai dizer que para pregar o Evangelho de Deus, ele recebeu graça e apostolado. Uma melhor tradução seria o apostolado da graça, ou o apostolado gracioso. Então, a ideia de Paulo aqui é que ele é servo, chamado, apóstolo, separado por Jesus para ser o mensageiro da graça. E o conteúdo da graça é o Evangelho que Paulo vai desenvolver, ou a ideia do Evangelho que Paulo desenvolve a partir do verso 2. Esse é o nosso apóstolo, esse é o autor da epístola. Mas o nosso ponto aqui é tentar entender o que é o Evangelho, qual é o conteúdo do Evangelho, quais são aquelas ideias inegociáveis que são parte do Evangelho. Então Paulo se identifica, ele diz que por Jesus ele recebe o Evangelho, ele é portador dessa boa notícia. Nota que essa boa notícia provém de Deus, ainda no verso 1. E na sequência ele desenvolve o que ele quer dizer a respeito do Evangelho de Deus. Um ponto importante, esse Evangelho, essa boa notícia, que Paulo pregou agora aos romanos, foi prometida no passado, por intermédio dos profetas, nas Sagradas Escrituras. Esse aqui é um ponto importantíssimo para nós. O que Paulo se propõe em Romanos não é ensinar uma novidade. O que Paulo se propõe em Romanos é entender o Antigo Testamento, é interpretar o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. O ponto de Paulo aqui
E isso é o cerne dessa grande epístola, é que tudo o que ocorreu em Jesus foi prometido, foi profetizado anteriormente na Sagrada Escritura, que é o Antigo Testamento. Em outras palavras, Paulo não está ensinando novidade. O que Paulo quer ensinar aqui é a correta interpretação do Antigo Testamento. Ou colocando de outra forma, o que Paulo quer ensinar aqui é que o Evangelho já é encontrado no Antigo Testamento na boca dos santos profetas. E o que a gente encontra no Antigo Testamento e que é revelado para nós de forma final no Novo Testamento? Que esse Deus que é o Deus do Evangelho, ele se revela na Sagrada Escritura, e o que ele revela na Sagrada Escritura tem a ver com Jesus Cristo, mas não com qualquer Jesus. Há uma série de qualificações aqui. Esse Jesus é o eterno Filho de Deus, mas esse Jesus Cristo assumiu forma humana, assumiu a natureza humana e veio na carne como descendência de Davi. Esse Filho, esse Jesus, recebeu um nome. E aqui a gente tem que ler essa expressão toda junta. Filho, Deus, poder. Esse Filho recebeu um nome. A gente já ouviu isso aqui essa noite. Um nome que ninguém tem. Um nome que é sobre todo nome. O Filho de Deus poderoso. O Filho de Deus com poder. A ideia aqui não é que ele se tornou Filho de Deus com poder por causa da ressurreição, mas que ele foi apontado. Quando ele ressurge dentre os mortos, Deus, os anjos, toda a criação aponta e diz: esse é aquele que é o Filho poderoso, esse é o Filho que tem todo o poder. Outro problema aqui no meio da passagem, no verso 4, é que Espírito de Santidade está grafada com minúscula. Como alguém já brincou, tradutor traidor. Não sei se você sabe, o texto do Novo Testamento foi todo escrito em grego, cursivo e minúsculo. Então é o tradutor, no caso nosso idioma, que vai tentar colocar aqui o que é maiúsculo, o que é minúsculo, etc. e tal. Só que a expressão Espírito de Santidade é um hebraísmo para falar do Espírito Santo. O ponto de Paulo aqui é que o Espírito Santo é que tirou Jesus do reino da morte. É o Espírito Santo, o mesmo Espírito que soprou sobre a criação em Gênesis capítulo 1, o Espírito que cria é o Espírito que recria, e é esse Espírito que levanta Jesus dentre os mortos por meio da sua ressurreição. E por isso Jesus, esse Jesus que é o Filho de Deus poderoso, é também o nosso Senhor. Essa palavra aqui tem uma série de implicações, mas a ideia primeira aqui é que ele se torna o Senhor de todo o cosmos, o Senhor de toda a criação. O Evangelho de Deus. Se você contar aí, a palavra Deus aparece 5 vezes nessa passagem. Colocando de outro lado, Deus mesmo é o Evangelho. O Evangelho é Deus que se dá. O nome usado aqui, Deus, é geralmente o nome usado para falar de Deus o Pai. Então nós temos aqui uma menção a Deus, Deus o Pai, nosso Pai Celestial. Nós temos a menção aqui a Jesus como seu Filho, descendência de Davi. Se minha interpretação está correta, nós temos aqui uma menção ao Espírito de Santidade, Espírito Santo. O Evangelho de Deus, Deus que é o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Que boas novas? Que Deus se deu a nós. Não sei se você consegue entender isso. Quem somos nós? Gente pecadora, gente viciada no pecado, gente que se colocou talvez no passado debaixo da escravidão demoníaca, gente que ama a ideologia mundana, ou a ideologia mundana que se levanta contra Deus e fica claudicando entre igreja e ideologia mundana. Isso somos nós. Mas Deus se deu a nós. Deus se entregou a nós. A ideia aqui de Paulo é que o nosso Deus é um Deus trino. O nosso Deus, o Deus que se revela na Bíblia, o Deus que os cristãos adoram, é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o único Deus verdadeiro. Esse Deus é amor. Esse Deus sempre existiu como amor. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Pai ama tanto o Filho ama tanto o Pai, que esse amor se revela na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Porque você tem uma dança de amor na Trindade. Há tanto amor em Deus que esse amor se transborda
para incluir os piores pecadores em comunhão com um Deus que é eterno amor, um Deus que sempre existiu como amor, um Deus que sempre é e sempre será amor. Você acha isso um pouco escandaloso? Acha isso um pouco chocante? Ok, vamos dar uma olhada em 1 João capítulo 4, versos 8 até 13. Um ponto aqui para ilustrar essa questão. 1 João 4, versos 8 a 13. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ok? Essa é uma declaração básica. Acho que vários de vocês já conhecem isso, vários de vocês já oraram, Deus é amor, já suspiraram por Deus é amor, já proferiram essa expressão, Deus é amor. Mas o apóstolo não está dizendo aqui para a gente que esse amor, essa categoria de amor, é o principal atributo de Deus. O que o apóstolo quer ensinar para a gente é que somente um Deus que é Pai, Filho e Espírito pode ser amor. Olha o restante do texto. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus é amor. Pai, Filho, Espírito é amor. É um amor eterno. O Pai dando amor ao Filho. O Filho dando amor ao Pai. O Pai e o Filho dando amor ao Espírito. O Espírito de santidade, o Espírito que é amor, sendo vínculo, a aliança de amor entre o Pai e o Filho. Esse amor transborda. Esse Deus que é amor quer amar criaturas, quer amar os piores pecadores. E como a gente sabe disso? Porque ele enviou seu Filho. Só que João usa a palavra mais importante para caracterizar o que o Filho fez no Calvário. Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nossos pecados ofendiam a Deus. Os nossos pecados ofendiam Deus de amor e Deus de santidade. Os nossos pecados suscitavam ira para Deus. Por que Deus envia o Filho? E por que a gente sabe que Deus enviar o Filho é uma ação de amor? Porque Deus envia o Filho para literalmente cobrir o nosso pecado e ser um sacrifício tal que a ira, a santidade, o desprazer de Deus sobre o nosso pecado é completamente satisfeito e apagado. Agora, por causa do Filho, ou melhor dizendo, agora, para aqueles que estão debaixo da cobertura do Filho, não há mais ira, mas há amor. Porque o Pai enviou o Filho. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Que coisa! Se Deus enviou seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados, o mínimo que se espera de gente que se diz crente é amar uns aos outros. E na sequência, o apóstolo com muita perspicácia vai dizer que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos nossos irmãos e irmãs, nós somos mentirosos. Nós não somos crentes de fato. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Agora é o verso 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e nos deu do seu Espírito. O que dá forma a nós? O que nos torna igreja de fato? O que nos leva não só a entender que Deus nos ama e por isso ele deu seu Filho como propiciação pela gente, mas o que nos leva a experimentar o amor de Deus? O Espírito Santo sendo enviado sobre nós. Deus é o Evangelho. O Evangelho é de Deus, mas Deus mesmo é o Evangelho. E a boa notícia consiste que Deus transborda em amor pelos piores pecadores. A boa notícia, a boa nova, é que esse Deus não é um Deus impassível. Esse Deus, ele se move para salvar os piores pecadores. Esse Deus se move para enviar o seu único Filho, o Filho do seu amor, para morrer por pecadores, pelos piores pecadores, de tal forma que aquele que era contra nós se torna por nós. E esse Deus que é o Evangelho, esse Deus que transborda por nós
em nossa direção, Ele dá o seu Espírito Santo para nós, não só para que a gente experimente o fato de que Deus é amor, mas também para nos incluir nessa santa comunhão de amor, que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em amor por toda a eternidade, ou de eternidade a eternidade. Deus é o Evangelho. Deus se dá a nós. Deus vem em nossa direção, na direção dos piores pecadores. Indo avante um pouquinho, é curioso que nós temos aqui referências ao nascimento de Jesus, ele é descendente de Davi. Nós temos uma referência indireta à morte, por causa da ressurreição de Cristo, a menção da ressurreição. Nós temos a própria menção da ressurreição entre os mortos. Nós temos aqui uma menção ao reinado e ao senhorio de Jesus Cristo. A estrutura aqui é tão arrumadinha que os comentaristas têm sugerido que Paulo está citando aqui uma confissão de fé antiga. Para aqueles que têm familiaridade com o credo dos apóstolos, você deve lembrar, a estrutura do credo é muito parecida com essa estrutura que nós temos aqui em Romanos. Paulo, então, ele está usando um fragmento de uma confissão antiga para resumir o Evangelho. Isso tem implicações para o que a gente vai ver em seguida. Verso 5, continuando então, nós vemos que nós somos chamados a obedecer por fé essa mensagem. O cristianismo é uma religião de revelação. Eu vou trabalhar com isso na aplicação. Se o Evangelho é matéria de revelação, se o Evangelho é algo que vem de Deus a nós, se o Evangelho é algo que nós não teremos como descobrir ou entender de outra forma que não Deus se dando para nós, então o que nos cabe? Obedecer e crer. Uma vez, ouvindo o anúncio do Evangelho, se a gente não quer abraçar o Evangelho, nós permanecemos em desobediência, permanecemos em nossos pecados. Do outro lado, se a gente ouve o Evangelho, entende que o Evangelho é verdade, nós temos que obedecer ao Evangelho e colocar toda a nossa confiança, nos agarrar ao Evangelho como nossa única esperança, nossa única razão de viver. Paulo, então, é chamado para pregoar esse Evangelho e levar as pessoas à obediência por fé. E há agora uma menção à comunidade cristã. E aqui é um ponto importante. Paulo quer lembrar para a gente que nossa reunião aqui, uma igreja, é, de um lado, produto do Evangelho, do outro lado, é parte do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Um encontro como o nosso, uma igreja como a de Copacabana, é resultado do Evangelho. O Evangelho que produz uma igreja. Do outro lado, não há crente sem igreja no Novo Testamento. E a mensagem de que um crente que obedece a essa mensagem deve se reunir na igreja é parte do anúncio do Evangelho. Por quê? Porque nós somos uma prova viva de que o Evangelho é verdadeiro. Nós somos uma nova humanidade. Nós somos uma nova raça, por assim dizer. Homens e mulheres, escravos e livres, ricos, pobres, letrados e iletrados. Nós somos o testemunho de que esse Deus que é amor transborda em nós e nos reúne numa nova comunidade. E se você notar, os mesmos vocábulos que Paulo usa para se caracterizar, ele aplica à igreja. Essa igreja mista, uma comunidade mista de judeus e gentios, ela é caracterizada como uma comunidade chamada para ser de Jesus Cristo. Uma comunidade amada. Uma comunidade chamada para ser santa. Uma comunidade, olha a ordem, que é alvo da graça e por isso agora da paz. Não há em Paulo nenhuma visão sacerdotal. Se Paulo usa pelo menos um ou dois vocábulos um pouco mais pesados em termos de responsabilidade para caracterizar quem é ele, do outro lado ele usa outros vocábulos muito fortes para falar de quem somos nós. Um ponto importante aqui, que eu preciso destacar, é que a gente não sabe o tamanho da igreja em Roma. A gente sabe que havia gente rica na igreja, gente pobre, até mesmo escravos. Paulo menciona pelo menos um ou dois escravos em Romanos 16. Haviam homens, mulheres, jovens naquela igreja. Havia romanos de boa cepa, havia gregos, havia judeus naquela comunidade, havia gente dos chamados bárbaros também naquela comunidade, mas a gente não sabe o tamanho daquela comunidade.
Isso é muito legal, extremamente confortador para nós hoje. Não importa o tamanho da igreja. Não importa o tamanho de uma certa comunidade. Minha comunidade tem tantos mil membros. Vai daí? Ela consegue experimentar esse poder do Evangelho em termos de sou chamado, sou amado, sou santo, eu recebi graça e paz. O que importa é a igreja experimentar o poder do Evangelho, não tanto o tamanho da igreja. O tamanho, no final, é relevante. Uma igreja de 10 membros no Afeganistão é tanto igreja de Cristo como uma igreja de 10 mil membros no sul dos Estados Unidos. Amados, santos, alvos da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o tema central dessa passagem? O que Paulo quer nos oferecer aqui é o conteúdo do Evangelho. Paulo quer destacar para a gente aqueles pontos que são inegociáveis e que caracterizam uma igreja de fato cristã, uma igreja de fato evangélica. O que Paulo destaca aqui é que um escritor do século XX chama de um cristianismo puro e simples. Aqueles temas mais básicos que todo cristão tem que aderir de forma obediente. Vamos tentar organizar esses temas aqui. Quais são esses temas importantíssimos que a igreja de Copacabana precisa destacar para ser de fato igreja cristã, igreja evangélica? Primeiro, a gente precisa destacar que o Evangelho é revelado nas Escrituras. Nós não aderimos ao Evangelho porque somos mais espertos, somos melhores, somos mais inteligentes do que outras pessoas. Não, nós aderimos ao Evangelho porque ele é revelação de Deus na Sagrada Escritura. Esse é um ponto inegociável. Nós cremos que Deus fala a nós na Sagrada Escritura. Filosofia, a gente está falando aqui da questão do conhecimento. Como a gente conhece o mundo, como é que a gente pode falar com alguma certeza a respeito de Deus. Alguns vão optar pelo racionalismo, outros pelo empirismo, outros pelo misticismo. Para nós a questão é, Deus falou. E Deus falou de uma única vez, com autoridade, no Evangelho. O que nos cabe agora é obedecer por fé. Então, para nós, um valor inegociável é que o Evangelho é dado na Sagrada Escritura. Nós falamos de Deus, de Jesus, do Espírito, de salvação, a partir da Sagrada Escritura. Então, nesse ponto aqui, somos todos embaixadores. Nós não temos o direito de mudar uma vírgula do que vem a seguir, porque o que vem a seguir é algo revelado a nós na Sagrada Escritura. E qual é o cerne dessa revelação? Que nosso Deus, como já foi cantado aqui, é um Deus de promessa. O nosso Deus tem prazer em fazer grandes promessas, em proferir grandes promessas para o seu povo. E como Deus de promessa implica Deus ser soberano, Deus ser onisciente, nós podemos confiar que aquele que faz grandes promessas para nós tem poder para que essas promessas sejam cumpridas. De manhã eu comentei rapidamente que o nosso problema é que a gente satisfaz com muito pouco. Quando você começa a estudar, especialmente o Antigo Testamento, você começa a notar, eu espero, que há uma série de grandes promessas que são nos feitas ali. Não só a respeito da vida eterna, novos céus, nova terra, mas a respeito da nossa própria existência, a respeito da extensão do reino de Deus na terra. Por que essas promessas não são dadas? Só para satisfazer uma mera curiosidade intelectual? De forma nenhuma. Essas promessas nos são dadas também no Novo Testamento para que a gente, com ousadia, abra o texto bíblico, coloque ele diante dos nossos joelhos e a gente lembre a Deus o que ele tem prometido para nós. Se Deus é Deus de promessas, se Deus tem prazer em proferir promessas no texto sagrado, nós podemos confiar que esse Deus, onipotente, soberano, todo-poderoso, tem poder para fazer com que essas promessas sejam cumpridas. E nos cabe, ousadamente, como a gente aprende de Isaías, lembrar a Deus daquilo que Ele promete para nós mesmos na palavra. Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito bacana. Isso é evangelho, isso é boa nova. Porque não tem nada de barganha, de troca, do que você tem que fazer, do seu desempenho. Deus, na sua palavra, Ele diz o que Ele quer dar para você. E do outro lado, você ousadamente, se te falta palavras, se você não consegue ficar de joelhos, não tem problema. Você é convidado a lembrar a Deus o que Ele prometeu para você no Evangelho. Aquilo que Ele prometeu na Sagrada Escritura. A gente falou dos Salmos de manhã.
Não sei se você captou um ponto aqui que eu nem desenvolvi. Deus exige oração da gente. Mas quantas vezes a gente não consegue orar? Deus dá as palavras da oração para a gente também. Deus nos dá uma série de grandes promessas dos salmos para a gente se colocar de joelhos. Se você não consegue orar, leia o salmo como sua oração. Deus, olha o que o Senhor estabeleceu para mim aqui. Olha o que o Senhor deu para mim aqui. Por favor, lembra dessa promessa. Se move em misericórdia para mim. Sou teu filho, olha aqui a promessa. Ok, outro ponto. O Evangelho fala não só da Escritura, o Evangelho não só fala do Deus das promessas, o Evangelho fala de Jesus Cristo. Não qualquer Jesus Cristo. Não um guru. Não um mero professor de moral. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi. Jesus Cristo humilhado e exaltado. Jesus morto e ressurreto. Jesus nosso Senhor. Chegou um momento para nós, especialmente depois do 9 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas caíram e foi apregoada uma nova Guerra Santa por George W. Bush, chegou um tempo para nós em centrar a nossa mensagem em Jesus Cristo. O cerne do Evangelho, a suma do Evangelho, o coração do Evangelho é Jesus. Presta atenção, nós não estamos chamando pessoas para aderir à nossa igreja. Nós não estamos chamando pessoas para quebrar os seus discos de rock, funk, ou o que quer que seja. Nós não estamos chamando pessoas para parar de beber, parar de fumar. Nós não estamos chamando as boas pessoas do mundo. Nós não estamos chamando as melhores pessoas do mundo para um sistema, para aderir a uma espécie de molde onde todos têm que se adequar. Nós chamamos pessoas, a partir do Evangelho, ousadamente, para entrar na relação pessoal com Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, humilhado, exaltado, morto, ressurreto, nosso único Senhor. Nós estamos chamando pessoas para entrar numa relação de amizade, uma relação de pacto, de aliança com o nosso único Salvador. Isso aqui não é moralidade. Isso aqui não é legalismo, não é receita de bolo, não é passo 1, passo 2, passo 3 para ter uma vida feliz, uma espécie de muleta de autoajuda. Não. O Senhor da glória, o Deus do universo, o Deus que é maior do que todas as galáxias juntas, Ele vem a nós em Jesus Cristo. E Ele tem prazer em se conectar conosco por meio desse único Salvador, desse homem de verdade que é Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus e Filho de Davi, humilhado, exaltado, morto, ressurreto, nosso único Senhor, aquele que tem um nome ao qual todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, ajoelhará e prestará glória a Deus Pai. É a Ele que nós chamamos as pessoas para se dobrar, a se render. O texto de Filipenses é escandaloso para nós hoje. Haverá um tempo, gente, que todo joelho se dobrará e prestará glória a Deus. Os demônios vão dar glória a Jesus por causa do seu reinado. Aqueles que estão no inferno, que permanecerem em desobediência e incredulidade, darão glória a Jesus Cristo pela retidão do seu juízo. E os piores pecadores que crerem em Jesus Cristo darão glória a Ele, o Filho de Deus com poder. Esse é o coração da nossa mensagem. É pregar isso que torna uma igreja de fato cristã, uma igreja de fato evangélica. Nota, não há uma palavra aqui sobre pedidos, bênçãos, troca, palavras mágicas para se ascender socialmente, palavras mágicas para achar cura. Não. É Cristo no centro. Cristo crucificado e ressurreto no centro. Cristo humilhado e exaltado no centro. O Deus que sofre, o Deus fraco, por nós é que está no centro da nossa mensagem. Não importa o tamanho da comunidade, da igreja, não importa a placa que ela tem, Reino de Deus, o que quer que seja, se essa igreja não prega esse Cristo, ela é sinagoga de Satanás e não mais igreja. E não importa quão elevada seja a pessoa que está falando, não importa quantos diplomas ela tem na parede, não importa quanto de sucesso tem a comunidade dela, quanto tempo ela passa na frente da televisão, se ela prega outro Cristo, outra mensagem que não essa pessoa é maldita. Ela foi cortada da presença de Deus. Não sou eu que digo, você pode dar uma olhada depois em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, tentar conferir se o que eu estou dizendo aqui é severo ou é bíblico. O perigo é você estar recebendo comida estragada de um desses mestres que não colocam
o centro, o foco em Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Davi, humilhado, exaltado, morto, ressurreto, pelos nossos pecados, nosso único Senhor. O Evangelho fala do Espírito Santo, e nós meditamos sobre o Espírito Santo de manhã. O Evangelho fala do Espírito Santo Criador, a criação e obra do Espírito Santo. A igreja é a igreja onde o Espírito Santo opera. O Espírito Santo nos renova dia a dia. O Evangelho é a respeito do Pai, das promessas de Jesus Cristo morto e ressurreto, do Espírito Santo Criador e renovador. Nós precisamos destacar o Deus conosco, o Deus Consolador em nós, que é o Espírito Santo, que nos une ao Pai e ao Filho. O Evangelho fala da graça, de uma dádiva imerecida. O Evangelho exige nossa obediência. O Evangelho exige toda a nossa fé, toda a nossa confiança. O Evangelho também fala da igreja. Quando a gente anuncia o Evangelho, a gente tem que anunciar a igreja. A igreja é parte do anúncio do Evangelho. Não há no Novo Testamento igreja Cristo em casa. Nós precisamos uns dos outros. É aqui que o Evangelho se materializa. Quando nós cantamos há pouco, a gente cantou muito bonito, o que Paulo lembra? Que nós vamos ser cheios do Espírito Santo por meio dos cânticos. Quando nós cantamos entre nós salmos, hinos e cânticos, o Espírito Santo nos encherá. Ou em Colossenses, quando a gente canta do jeito que a gente cantou, Cristo vai ser formado em nós. Nota, tudo plural. Não é sozinho cantando em casa que você é cheio do Espírito Santo. Não é sozinho cantando em casa que Cristo vai ser formado em mim. Mas é na comunidade, que é resultado do Evangelho, parte do anúncio do Evangelho, é que nós seremos cheios do Espírito e Cristo será formado em nós. A igreja, então, é parte do anúncio do Evangelho. Não dá para falar da boa notícia sem falar da igreja. Quando nós falamos do Evangelho, Deus salva pecadores, Deus Pai, Filho e Espírito salva pecadores, a gente tem que lembrar que Deus tem prazer em nos unir, nos colocar juntos. E aí, esse é outro ponto que você pode ver depois em 1 Coríntios 12, nós somos o Cristo total. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos o Cristo. E aqui, um é nariz, outro é olho, outro é mãos, outro é pés, braço, perna. Nessa mutualidade, nós nos ajudamos. E Deus é glorificado e o Evangelho é testificado lá fora por meio da igreja. Uma igreja que é amada por Deus, uma igreja que pertence a Jesus, uma igreja chamada para ser santa, uma igreja que continuamente, por causa da cruz, recebe graça e paz. Algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeira aplicação aqui, para todos nós. Se o Evangelho é revelação, receba o Evangelho. Se o Evangelho é algo que nós não temos como descobrir por nós mesmos, mas o Evangelho é dado por Deus na Sagrada Escritura, receba o Evangelho. Olha que Paulo escreve mais avante aí na sua Epístola de Romanos 6,17. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Se o Evangelho é verdade, o que nos resta é estender as mãos para receber esse Evangelho. Se o Evangelho é uma religião de revelação, nós não temos o direito de mudar o Evangelho, nem uma vírgula daquilo que é essencial ao Evangelho. Eu preciso dizer isso aqui, com muita sinceridade. Uma pessoa não é cristã se não obedecer aqueles pontos básicos que nós tratamos há pouco. Uma pessoa não é cristã se ela não crê que o Evangelho é revelado nas Escrituras. Uma pessoa não pode ser chamada de cristã se ela não crê num Deus das promessas. Uma pessoa não pode ser cristã se ela não prega, se ela não anuncia, se ela não confia em Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, humilhado, exaltado, morto, ressurreto, Senhor. Uma pessoa não é cristã se ela não vive no Espírito. Uma pessoa não é cristã se ela não vivencia a graça, se ela não crê, se ela não obedece. Uma pessoa não é cristã se ela não vive ligada ou conectada a uma comunidade, a uma igreja. Se o Evangelho é matéria de revelação, nós somos comandados a obedecer por fé. Essa é a primeira aplicação. Receba o Evangelho. O Evangelho anunciado, você não julga. Você não tenta modificar, você não tenta abrandar. Você recebe. Porque ele vem de Deus para nós. Nós
pastores, pregadores, somos, quando muito, embaixadores. O embaixador não pode mudar a mensagem. Então, se a nossa mensagem é a mensagem do Evangelho, receba. Outra aplicação: creia no Evangelho. Confie no Evangelho. Agarre-se a Jesus Cristo. O Evangelho tem que ser verdade. Tira o Evangelho do jogo e pensa na vida. Se Deus não existe, se esse Deus que se dá na Escritura não existe, se o Evangelho é uma ficção, uma mera comédia, que razão você tem para amanhã de manhã você levantar da cama? Qual a razão? Se o Evangelho não existe, como você pode virar para sua esposa e dizer que você ama? Ou se o Evangelho não é verdade, como você, esposa, pode virar para seu marido e dizer que você o ama? Como você pode olhar para seus filhos com alguma esperança se o Evangelho não existe? Se o Evangelho não existe, essa vida é uma paródia. Se o Evangelho não existe, isso aqui é um teatro boboca. A gente está perdendo tempo aqui. A única ideia, a única questão que faz a vida ter sentido e nos leva a encarar a vida com coragem é Deus que se dá a nós, Deus que é o Evangelho, Pai, Filho e Espírito Santo, que transborda em amor por nós pecadores. Não dá para brincar com isso aqui. Se o Evangelho é verdadeiro, e o é, agarre-se ao Evangelho. Confie em Jesus Cristo. Agarre-se, como se você estivesse diante da cruz agora, se agarra à cruz. Não estou falando de religião, não estou falando de leis ou regras, ou em algum molde que você tem que se adequar. Eu estou falando de Cristo Jesus, Filho eterno de Deus, se vestiu de natureza humana por amor aos piores pecadores, que foi humilhado na cruz, morte de bandido, mas que foi ressuscitado pelo Espírito de Santidade, que matou a morte por meio da sua morte, que é o único Senhor. Esse Jesus, ele se coloca diante de você para receber toda a sua fé, toda a sua confiança, e te dar nova vida, te colocar num novo status, te atribuir o título de Filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é toda a nossa glória. Isso é Evangelho, isso é boa notícia. O Senhor do Universo, o Deus Todo-Poderoso, tem prazer em nos jogar para cima, em nos dar um novo status. Filho amado, filha amada. Isso é Evangelho. Então, confie no Evangelho. Se agarre ao Evangelho. Coloque toda a sua confiança no Evangelho. Tudo mais é transitório. Tudo mais é passageiro. O Evangelho permanece. E aqueles que se agarram ao Evangelho viverão eternamente. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Outra aplicação: estude o Evangelho. Isso aqui, como eu disse, é um Evangelho puro e simples. São aqueles pontos mais básicos que todo cristão tem que saber. Criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, letrado e iletrado. Esses pontos têm que estar na boca do cristão, na ponta da língua do cristão. Estude o Evangelho. Gaste tempo estudando o Evangelho. Você vai descobrir que o Evangelho não é chato. Há muito tesouro para ser descoberto no Evangelho. A gente começa aqui com um pouquinho, com questões bem básicas, bem simples. Mas quanto mais você aplica sua mente, seu coração a entender, a estudar o Evangelho, você descobre quão rica é a mensagem de Deus para nós. Escrever um livro grande de Bíblia ou de teologia não esgota o Evangelho. Quanto mais velho eu fico, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu descubro que tem coisa para Deus dar para a gente, dar para mim, revelar para mim. Estudar o Evangelho é uma grande aventura. Então estude o Evangelho, aplique-se a aprender o Evangelho. Discipline sua mente para gastar tempo estudando o Evangelho. Outra aplicação: valorize o Evangelho. Tenha o Evangelho em alta conta. Ele é a mensagem de salvação. Não permita que essa palavrinha tão bonita, Evangelho, boa nova, boa notícia, se torne um lugar comum, se torne clichê. Deus nos amou. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus nos amou. Esse amor transbordou de Deus para nós. Esse amor transbordou de Deus para os piores pecadores. E Deus enviou seu Filho para cobrir o pecado dos piores pecadores. E Deus deu seu Espírito Santo para conectar esses pecadores que confiam em Jesus em si mesmos. Valorize o Evangelho. Não brinque com o Evangelho.
Não se permita ser iludido por outras mensagens que não o Evangelho. Valorize o Evangelho. Por fim, se Deus é graça, embeleze o Evangelho com sua vida. Que sua vida, sua existência, seja uma ilustração possante, poderosa desse Evangelho. Desse Evangelho que Paulo diz mais avante, que ele não se envergonha, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Embeleze o Evangelho com sua vida. Que as pessoas olhem para você, algumas vezes sem palavras, e vejam em você uma ilustração do poder do Evangelho. Que nós aqui dentro, as pessoas possam umas olharem para as outras e verem, ali vai alguém que foi revestido dessa boa notícia, dessa boa nova, que é o Evangelho. Que Deus nos dê graça e nos ajude não só a ficarmos firmes do Evangelho, mas ousadamente anunciar essa boa notícia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o único Deus vivo e verdadeiro, se dá a nós. Deus é o Evangelho. Ele é o conteúdo do Evangelho. E a gente pode usufruir isso, saborear isso e pregar isso para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar. Depois o pastor Vitor está com a palavra. Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu habitas na glória, na luz inacessível. Nenhum olho te viu. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito, Tu és amor. Tu és eterno amor. Tu és invencível amor. Tu és amor irresistível. Tu és o fundamento do amor. Nós amamos porque Tu nos amaste primeiro. Se a gente pode amar aqueles ao nosso redor, é porque o Senhor é amor e derramou amor sobre nós. Deus, Pai, Filho e Espírito, nós te adoramos porque Tu transbordaste amor por nós. Tu te moveste em amor em nossa direção, nós pecadores, nós escravos do mundo, do pecado, de demônios. Senhor, nós adoramos o Teu nome porque num acordo de amor, num pacto de amor, ó Deus Pai, Filho e Espírito, Tu enviaste Teu único Filho, o Filho do Teu amor, para morrer na cruz em nosso lugar. Senhor, isso é a prova suprema do Teu grande e invencível amor. Tu enviaste Teu Filho para morrer por amor a nós. Senhor, nós damos glória ao Teu nome por causa de Jesus. Tem misericórdia, ajuda-nos a confiar em Jesus. Dá Teu Espírito para que nossa fé em Jesus seja renovada. Ó Deus, dá o Teu Espírito para que nosso amor por Jesus seja renovado. Deus, dá o Teu Espírito para que a gente usufrua a graça e a paz que provém de Jesus. Dá Teu Espírito de tal forma que a gente seja moldado à imagem de Jesus Cristo. Ó Deus, nós imploramos o Teu Espírito, nós precisamos do Teu Espírito para, com coragem renovada, viver esse Evangelho, pregar esse Evangelho, indicar esse Evangelho, amar esse Evangelho. Deus, não permita que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ó Deus, dá Teu Espírito para que a gente fique firme no Evangelho. E ó Deus, Deus da esperança, Deus das promessas, aquece o nosso coração com os novos céus e nova terra, com a ressurreição dentre os mortos que está prometida a nós. Ó Deus, aquece o nosso coração com a certeza não só da vitória vindoura, mas a vitória que a gente já pode usufruir aqui e agora, porque nós confiamos exclusivamente em Teu Filho Jesus, nosso único Salvador. Amém. Eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós acabamos de ouvir essa palavra sobre a boa nova do Evangelho. E talvez a sua vida esteja completamente dominada pelo erro, pelo pecado. E a boa notícia é que Deus enviou Jesus. E você pode aceitá-lo nessa noite. Você pode crer nessa mensagem do Evangelho. Deus enviou seu Filho, Jesus veio, morreu pelo meu pecado.
E Ele quer nessa noite fazer morada em você, transformar a sua vida. Há jeito para você. O Evangelho é a solução de Deus para a sua vida. Não há outra solução a não ser o Evangelho de Cristo Jesus. E você só não terá solução nessa noite se você não quiser. E a minha pergunta é, você quer? Você quer a solução de Deus para você? A solução de Deus é Jesus Cristo, que veio a esse mundo, como nós acabamos de ouvir. Então, se você quer receber, abraçar o Evangelho, se você quer nessa noite, querido, se abraçar com a cruz de Cristo e dizer: Jesus, eu sou um pecador perdido, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, a minha vida é uma vida toda errada, mas Jesus, eu me agarro ao Senhor. Você quer se agarrar a Jesus nessa noite? Você quer se entregar a Jesus nessa noite? Você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Jesus tem jeito. Jesus é o único que pode dar jeito na sua vida. Você quer? Você quer entregar? Você quer agora se agarrar, pegar a cruz, a Jesus Cristo? Você quer? Então, onde você está agora, cabeça baixa, de olhos fechados, você está agora vendo toda a sua vida de pecado. E o sangue de Jesus tem poder. Agarre-se à cruz, porque dela vem poder para a sua vida nessa noite. E se você quer agora se entregar a Jesus, faça uma oração comigo. Onde você está? De cabeça abaixada, de olhos fechados. Só Deus está olhando, Deus está vendo. Então diga de todo o seu coração, baixinho, aí onde você está, mas diga de todo o coração: Senhor Deus, nesta noite eu entendi que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, perdido, perdida nos meus pecados, nos meus erros, nas minhas misérias. Jesus, eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que nada sou, e eu confesso isso nessa noite. E agora, eu abro o meu coração. Eu me apego a Jesus Cristo. Eu me agarro à cruz nesta noite. E eu convido Jesus Cristo de Nazaré para lavar o meu coração, perdoar os meus pecados e fazer de mim uma nova raça, raça eleita. Eu quero pertencer a Jesus. Eu quero ser filho, eu quero ser filha de Deus a partir desse momento. Eu abro agora o meu coração e pela fé eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Nessa noite eu creio que Jesus Cristo veio em carne, é o Filho de Deus, é o Filho de Davi. Eu creio que Jesus viveu e morreu pelos meus pecados, que Jesus ressuscitou e Ele está vivo à direita do Pai. Eu creio, e nessa noite eu obedeço ao Evangelho. Eu me entrego ao Evangelho. Eu recebo o Evangelho. E eu faço isto em nome de Jesus, o Senhor da glória, diante do qual todo joelho se dobrará. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém, Senhor. Amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber quantas pessoas aqui nessa noite, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, você foi tocado, e você sabe que você foi tocado, e você fez essa oração. Onde você estiver, levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero agradecer a Deus, eu quero orar com você e orar por você. Aqui embaixo, quem orou comigo, levante a sua mão. Lá na galeria, se você orou, levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão para Jesus. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais orou nessa noite? Levante a sua mão bem alto. A sua mão para o Senhor Jesus. E diga: eu orei, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Mas alguém que orou, levante a sua mão bem alto.
eu quero agradecer e orar por você. Vamos todos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que aqui foi pregada e ministrada desde sexta-feira até hoje. E te rogamos agora que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes dessa palavra. Ó Deus querido, para que em vindo as tempestades, a nossa casa permaneça firme na rocha e não, Senhor, na areia movediça. Muito obrigado pela mensagem do Evangelho. Deus, obrigado porque esta igreja há 51 anos tem pregado o Evangelho. E a nossa oração é que ela continue firme no propósito de pregar o Evangelho da graça, o Evangelho da palavra, a palavra do Evangelho, o Evangelho de Deus, o Deus do Evangelho. Deus, abençoe esta comunidade a permanecer firme. E Deus, queremos sair daqui, Pai, queremos sair daqui para levar essa mensagem àqueles que estiverem ao nosso redor. Deus, que essa mensagem seja multiplicada amanhã, que cada um de nós, onde estiver, possa compartilhar as boas novas do Evangelho. Deus querido, que sejamos cada um de nós mensageiros do Evangelho, que cada um de nós seja embaixadores de Cristo Jesus, onde quer que estivermos. É a minha oração. Deus, muito obrigado pela presença do teu servo, pastor Franklin, sua esposa. Muito obrigado, ó Deus, por estas vidas preciosas. Abençoe o retorno do teu servo, abençoe o ministério do teu servo, continue usando o seu servo, onde quer que ele esteja, seja no Brasil, seja fora. Deus, que o Senhor derrame unção poderosa sobre a sua vida, é a nossa oração. E te rogamos agora que o Senhor nos despeça na sua santa e bendita paz. Deus, nos livre das balas perdidas, nos livre dos sequestros, nos livre, ó Deus, dos problemas no caixa dos bancos, nas saidinhas de banco, ó Deus, nesse sequestro relâmpago. Deus, guarde o seu povo. Deus, nos livre da peste perniciosa, nos livre da dengue, nos livre, Senhor, de todo mal. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre a sua igreja e que o Senhor nos dê forças e ânimo para enfrentar as lutas e as dificuldades, e que possamos, querido Deus, que cada um de nós, que a minha vida, que a vida do meu irmão e da minha irmã, ó Deus, sejam vidas que possam demonstrar e mostrar o Evangelho de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver em nós o Evangelho de Cristo Jesus. É a nossa oração, no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Você que está nos visitando, se você puder ficar mais um instante, ali você tem um banner ali e tem uma sala preparada para você que nos visita. Se você gostaria de uma palavra, de uma oração, vá até lá e que Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Franklin a gentileza de ter atendido o nosso convite. Sabemos da agenda do irmão, que Deus o abençoe. Irmã Marilene, que Deus a abençoe ricamente. Vou pedir ao pastor Franklin, pastor Juan, que o leve até lá, aquele lado que deve estar chovendo, né? E os irmãos podem então curvar as suas cabeças mais uma vez, um momento de oração, enquanto ouvimos essa música, e com ela o Senhor ainda estará falando aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Quando sabes de mim, quando sou
Senhor.